Bom, pessoal, eu estou aqui hoje para começar um trabalho que eu queria fazer há muito tempo atrás, mas que agora com essa facilidade aí da internet, do Facebook, do YouTube, eu vou começar a tentar fazer aqui para mostrar um pouco do trabalho que a gente fez pela revista Aquarista Júnior esses anos todos. Então essa parte aqui é uma introdução, é um episódio, vamos dizer, número um, que a gente vai procurar documentar aquilo que a gente publicou no dia 1º de agosto de 1995, que foi uma publicação, uma iniciativa da revista Aquarista Júnior na época, que a gente publicou, né, a Norma Técnica Brasileira de Aquariofilia número 1/95. Tá legal? O que acontece? Naquela época, o Brasil estava começando a crescer nessa coisa de maior número de lojas especializadas em aquarismo, maior opções de produtos, os fabricantes produzindo mais coisas, novidades, inovações, os produtos importados começaram a chegar no Brasil, rações, equipamentos, acessórios. E com tudo isso, o que acontece? A gente notou que como o Brasil é muito grande, a gente poderia criar, a exemplo do que existe na engenharia, na arquitetura, um tipo de uma norma técnica. A minha formação, eu quando me formei nessa coisa de estudos, me formei em engenharia, né? Então tinha muito essa norma técnica de parafuso, norma técnica disso, daquilo, de desenho técnico. Então a gente tentou criar na época uma norma técnica brasileira de aquariofilia. O que seria? Seria alguns itens que seria interessante que os brasileiros, todos eles, pudessem pelo menos saber que existem, para com isso procurar praticar um aquarismo uniforme em todo o território nacional. E na época a gente publicou, foi bem aceito na época a norma, e como com essa coisa de YouTube, de internet, eu vou procurar falar, é claro que em 5 minutinhos eu vou falar alguns hoje, alguns num próximo episódio, que a gente publicou na época. Essa norma tem 138 informações ou regras para o aquarista fazer no aquário, o que ele pode fazer ou usar no aquário dele, tá legal? E tem também, eu estou olhando aqui a norma total, né? 79, 100, 149, que a gente chama de não pode. O que ele não pode fazer e não deve usar no seu aquário de água doce, tá legal? Então foi uma norma criada para o aquarismo de água doce e que hoje, 2016, se você puder escutar todas elas e procurar aplicar em seu dia a dia do aquário, você vai acabar sendo um aquarista de sucesso, e esse que é nosso objetivo, o objetivo da revista Aquarista Júnior, tá legal? Então nós vamos falar por item, alguns itens, em 5 minutos a gente vai tentar falar o máximo de informação possível. Item número 1, use o que você pode, né? O que você pode usar e fazer em seu aquário de água doce. Número 1, use cascalhos, pedras arredondadas. Sempre pedras com arestas arredondadas. Para quê? Para que o peixe possa não se machucar, principalmente no corpo e na região da boca, que são, vamos dizer, focos principais de infecções bacterianas, de fungos, esse tipo de coisa. Então, regra número 1, não use cascalhos ou pedras com arestas cortantes no aquário. 2, muita gente ainda usa como opção de filtragem aquelas placas de filtro biológico de fundo. Na época a gente colocava que as placas de filtro biológico de fundo, que vai embaixo do cascalho de pedra rolada, ele pode ocupar apenas 3/4 da área do fundo, não precisa ocupar tudo. Você pode ter, além de ter uma área aeróbia, pode ter uma pequena área anaeróbia, que para as bactérias não tem problema. Item 3, quanto maior for o tamanho do aquário, melhor. Isso para qualquer animal é assim, para os peixes não é diferente. Quanto maior o espaço aquático, mais estabilidade aquática e mais tranquilidade para a vida dos peixes. O número 4, instale certo o termostato, porque às vezes o que acontece? O calor propaga na água, né, praticamente na posição vertical. Então tem muito termostato que é interessante ou você colocar ele, principalmente quando é submerso hoje em dia, né, ou na posição horizontal ou na posição inclinada, para o calor não afete apenas uma da área da resistência e queime o termostato com mais facilidade. Mesmo aqueles termostatos que são externos, que você pendura na aba do aquário, não pendura ele totalmente na vertical, pode pendurar ele um pouquinho inclinado, entendeu? Porque se você pendura totalmente na vertical, o calor do aquecedor
ele vai de baixo para cima, ele tende a, vamos dizer, a parte de cima do termostato ficar mais quente do que a parte mediana e a parte mais baixa. E com isso a durabilidade do aparelho acaba ficando menor. Na parte número 5, no item número 5 da norma, nós temos, com relação à luminária, a luminária pode ficar, olhando por cima assim, né, mais para frente do aquário, mais no meio ou mais para trás. A gente sempre fala que a luz atrás é melhor. Então, na parte da tampa, em vez de você colocar na frente, no meio ou na parte mais posterior, coloca mais na parte posterior. Tá dando para entender? Na parte do o item número 6, quando você usa aerador, aquelas bombas de ar que vai soltar ar no aquário, então tem a bomba de ar e tem a mangueirinha de ar. Sempre é bom você ter divisores de ar e com uma saída livre, para você aliviar o ar. Aliviando o ar, o que que acontece? Você vai dar menos, vamos dizer, trabalho para o compressor, ele vai ter uma durabilidade maior, ele não vai, vamos dizer, agredir, vamos dizer, forçar muito a membrana do próprio compressor, e com isso você vai ter um alívio de ar para controlar direitinho a saída de ar que você quer, por exemplo, no filtro interno, filtro espuma, no filtro tipo copo, tá legal? O item 7, quando a gente fala em aeração do aquário, pouco ar pelo filtro. Então, se você tem um filtro espuma, se você tem um filtro de tipo copo, se você tem um filtro interno, aqueles filtros de placa biológica que tem o tubo, você pode fazer com que a aeração suba de uma maneira bem com pouco ar. Não precisa ter uma alta turbulência na água, tá? Alta turbulência para alguns peixes, em vez de ser benéfica, é até ruim. O item número 8, a gente fala o seguinte. Nós falamos do termostato na posição inclinada. Se a pessoa só tem um aquecedor, então ela não tem o termostato, só aquecedor, a gente sempre coloca, posicione horizontalmente o aquecedor no fundo do aquário sobre o cascalho. Então na posição horizontal, para aquela coisa do calor ser mais, vamos dizer, uniforme. Beleza? Então hoje a gente falou até o item número 8. No próximo episódio vamos falar mais alguns itens. Valeu, bye bye, tchau, tchau.